Como ele tem autoridade. Essa era a reação de todos aqueles que se encontravam com Jesus. Era impossível ter um encontro, uma experiência com Jesus e não sair perplexo, admirado, assustado com a autoridade que ele demonstrava. Independente do ambiente, independente da circunstância, seja fosse num momento de ensino, seja fosse num encontro em casa, seja no momento em que Jesus estivesse expulsando um espírito, onde Jesus estava, cercado de quem for que fosse, Jesus estava sempre exalando a autoridade. E mesmo quando ele tentava esconder, porque ainda não era o momento de demonstrar quem ele era 100% para as pessoas, porque talvez isso pudesse trazer um problema desnecessário para aquele momento do ministério. Jesus estava sempre exalando aquilo que ele era. A autoridade que ele demonstrava vinha da sua essência. Ele era ninguém mais, ninguém menos que o Filho de Deus. E por isso era impossível esconder essa autoridade. E não é à toa que Marcos comece o seu evangelho no primeiro capítulo, já deixando claro a autoridade de Jesus. Hoje nós estamos no nosso primeiro dia da primeira semana, começando a nossa jornada NT 260. Vão ser 260 dias, 52 semanas, 5 dias por semana, um capítulo a cada dia, para uma jornada de reflexão mais profunda sobre o Novo Testamento. Daqui até o final do ano, nos dias úteis, desse ano, nós vamos refletir, vamos nos debruçar sobre o Novo Testamento. Então, venha comigo para essa jornada, faça a leitura, não fica só ouvindo os meus comentários, não, é um capítulo por dia, você consegue, faça a leitura do capítulo do Evangelho destinado para o dia, leia o seu texto bíblico e venha comigo para essas reflexões, para poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós começamos com o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos que tem características interessantes. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. Isso, mesmo João Marcos mencionado no livro de Atos. João Marcos, aquele, por exemplo, em que nós temos, depois que Pedro foge da prisão, milagrosamente liberto por um anjo do Senhor, Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, João Marcos não foi um discípulo, ele não andou com Jesus, não foi um dos 12, mas ele escreve o evangelho a partir da perspectiva de Pedro. Nós vamos ver muito a perspectiva de Pedro presente aqui no evangelho de João Marcos. Então, leia sempre esse evangelho com essa perspectiva em mente. Nós temos Marcos escrevendo, alguém que, por mais que não fosse discípulo, andou, esteve com os discípulos e é mencionado no livro de Atos, mas que escreve a partir da perspectiva de Pedro. O Evangelho de Marcos ele é escrito pensando nos gentios, nos romanos, nos gentios influenciados pela cultura grega. Ele está escrevendo, então, para um povo que não era o povo judeu, não era o povo de Deus. Por isso, Marcos ele tem preocupações peculiares ao escrever o seu evangelho. Você vai ver que ele não se preocupa em começar o evangelho falando sobre a genealogia de Jesus, como Mateus o faz. Ele não começa falando sobre a genealogia, sobre como Jesus é resposta para as profecias, porque essas profecias não importam muito para aqueles que não fazem parte do povo. Marcos começa o seu evangelho já colocando Jesus como o Filho de Deus. Logo no primeiro versículo, ele diz: esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Ninguém mais, ninguém menos que o Filho de Deus. E é a partir dessa perspectiva que Marcos vai escrever então o seu evangelho, que a propósito, por mais que não seja o primeiro do Novo Testamento, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então nós estamos aqui diante do primeiro evangelho escrito por Marcos, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele escreve da perspectiva de Pedro, e nós temos o primeiro capítulo escrito sobre Jesus. Não à toa, esse primeiro capítulo escrito sobre a figura de Jesus começa apresentando a autoridade dele e o quanto essa autoridade era perceptível, era impressionante, era inegável, não dava para ser escondida. Marcos, no seu primeiro capítulo, vai anunciar dizendo, olha, esse Jesus de quem eu estou escrevendo, de quem eu vou escrever agora, ele foi anunciado muito antes. Ele começa com uma citação de Isaías sobre o mensageiro que viria antes, anunciando a figura do Messias, e ele vai dizer que esse mensageiro era João Batista. Mas logo em seguida ele coloca João Batista dizendo, eu estou anunciando alguém que é tão superior a mim,
que eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. O profeta anunciado séculos antes, mesmo esse profeta sabia que ele não era digno de nada diante de Jesus. Tão grandioso, tão mais poderoso, tão superior que Jesus era em relação a João Batista. Que quando foi batizar Jesus, houve do céu uma voz, e nós temos a imagem então do Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus, e a voz que vem do céu dizendo: você é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Mais uma demonstração dessa autoridade de Jesus. Nós temos na sequência Jesus chamando seus discípulos, chamando Simão e André, chamando Tiago e João, e temos esses discípulos que largam tudo imediatamente para seguir o mestre. Porque diante de tanta autoridade, não dá para pensar, não há o que pensar, não dá para negar, é só largar tudo imediatamente e segui-lo. Depois nós temos Jesus entrando. Jesus e seus seguidores foram para a cidade de Cafarnaum e no sábado ele entra na sinagoga e ele começa a ensinar. E enquanto ele está ensinando, o povo que o ouve, diz o texto que o povo fica admirado com o seu ensino, porque ele falava com verdadeira autoridade. Diferente dos mestres da lei. Até ensinando, a autoridade de Jesus era diferente, era perceptível. E enquanto ele ensinava, de repente, um homem possuído por um espírito impuro entra naquele ambiente. Jesus repreende aquele espírito, porque o espírito começa a interpelar Jesus e querendo revelar que Jesus era o Messias. Até o espírito sabia e reconhecia a autoridade de Jesus. Quando Marcos escreve, ele diz que até o Espírito diz: eu sei quem você é o Santo de Deus. Jesus, entretanto, diz para o Espírito para que cale-se, para que saia dali. E quando Jesus comanda o Espírito e o Espírito deixa aquele homem, aqueles que estão ali presenciando aquilo dizem: como ele tem autoridade. Até os espíritos impuros obedecem a ele. Obedecem às ordens dele. Saindo dali, nós temos Jesus indo da sinagoga, saindo da sinagoga com Tiago e João, indo para a casa de Simão. Chegando lá, a sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava doente, ela estava de cama, com febre, enferma, e Jesus se senta do lado dela, tomou ela na mão, ajudou ela a se levantar, e a febre simplesmente a deixou. E ela então começou e passou a servi-los. Ele demonstra a sua autoridade até sobre a enfermidade, de modo que as pessoas de outras cidades e de toda a cidade, de outros lugares, começam a trazer os seus enfermos, e Jesus cura muitas pessoas, Jesus expulsa muitos demônios. Gente de todo canto começa a procurar Jesus querendo cura da parte dele, mas Jesus tinha uma missão maior e ele vai para outras cidades para ensinar. O primeiro capítulo termina com Jesus diante de um leproso que se ajoelha diante dele e diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo da lepra. A resposta de Jesus é: eu quero, seja curado, fique limpo. E imediatamente aquele homem se vê livre da sua lepra, ele é curado. E Jesus diz para ele: olha, não conte para ninguém o que eu fiz por você, vá, se apresente ao sacerdote para que você seja purificado, mas não conte ainda para ninguém. Mas aquele homem não era capaz de conter aquilo. Como conter uma informação dessa? Como não sair contando aquilo que Jesus fez por mim? E ele sai contando para todo mundo. De repente essa mensagem se espalha por outras cidades e gente de todo canto vem atrás de Jesus, porque queria também um pouco daquele poder, queria presenciar aquela autoridade, queriam ser curados, queriam ouvir o que ele tivesse para dizer. Grandes multidões passaram a cercar Jesus e era impossível para ele sequer entrar nas cidades sem ser notado. E mesmo que ele, a partir de então, começou a ficar em lugares mais isolados, mais distantes, gente de toda parte vinha até ele, porque a sua autoridade era inegável, não dava para esconder. E é por isso que Marcos está escrevendo esse evangelho, e é assim que ele começa a sua narrativa, para dizer para você, para dizer para mim: olha, o que você vai ler agora não é qualquer história. Eu não estou te contando qualquer historinha, não é só mais um conto. Eu estou escrevendo, e essas palavras são para descrever a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele com autoridade inigualável, inegável. Todos diante dele se espantavam e diziam: como ele tem autoridade. Seja o profeta escolhido por Deus para anunciar a sua vinda, que não tinha coragem de desamarrar a sua sandália, que se nega na hora de batizar: não, eu não tenho autoridade para te batizar, Jesus.
seja quando uma voz do céu anuncia para todos dizendo: esse é o meu filho amado. Seja diante dos pescadores chamados para serem seus discípulos, que largam o seu ganha-pão sem pensar duas vezes para seguir a Jesus. Seja com o povo na sinagoga, que só de ouvir a sua voz, de ouvir o seu ensino, já se espanta com aquela autoridade. Era diferente dos fariseus, dos outros professores. Seja no momento em que um espírito imundo, um homem possuído por um espírito imundo se manifesta e chega dizendo: eu sei quem você é. Até os espíritos sabiam. Os doentes sabiam, até mesmo as enfermidades só dependiam de que ele quisesse. Ele só precisava dizer: eu quero, seja curado. E assim, numa simples fala, num estalar de dedos, as enfermidades deixavam, os espíritos eram expulsos. Esse, o Filho de Deus, detentor de toda a autoridade do universo, é sobre ele que Marcos vai escrever. E é por isso que ele inicia o seu evangelho assim. E é por isso que você deve dar muita atenção ao que você vai ler nesse livro. Aquilo que nós vamos contemplar daqui em diante são declarações, são acontecimentos, são fatos relacionados ao detentor de toda a autoridade. Por isso você não deve ler com displicência, não deve ler achando que é só mais um livrinho, é só mais uma tarefa que você vai realizar. Se você ler as páginas desse livro, atentos e entendendo a autoridade daquele que será descrito aqui, esse livro certamente transformará a sua vida. Por isso, meu irmão, se você ainda não se deu conta da autoridade de Jesus, da grandiosidade do poder de Jesus, você perdeu a oportunidade e perdeu o significado de tudo que você tem lido aqui. Começamos hoje contemplando a autoridade do Filho de Deus, que é espantoso para qualquer um que se detenha para olhar com atenção aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, aquilo que ele ensinou. Então esteja atento, reconheça a autoridade de Jesus e vamos juntos nessa jornada, nos rendendo diante do Rei do Universo, do Filho de Deus, que aqui nos será apresentado. Dia 1 de 260, navegando sobre o Novo Testamento e destrinchando os detalhes da vida e dos ensinos desse que tem uma autoridade sem tamanho e sem comparação. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Clica na setinha, compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Manda para um amigo, manda para um familiar. Faz a sua leitura, vamos juntos. Eu vou compartilhando aqui no feed, no Instagram, vou compartilhando também no YouTube os cronogramas de leitura. 5 dias por semana, um capítulo por dia, você consegue. Faz sua leitura, compartilha com alguém e vamos aumentar o número de pessoas podendo refletir e acompanhar essa jornada MT 260. Vamos juntos, até o final do ano, aprendendo mais, cada vez mais, sobre esse que tem uma autoridade impressionante. Deus te abençoe.